Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos à nossa primeira aula, né? O nosso primeiro dia do workshop Transformação do Sorriso com Facetas de Resina. Nós estávamos bastante ansiosos por esse momento, né? De nos reencontrar, sedimentar tudo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, comentar um pouco sobre a sequência da técnica, enfim, ressaltar alguns pontos de forma bem direta e bem clínica para que a gente possa ter uma noite muito proveitosa e de muita troca, certo? Vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Desde já, eu vou dizer que eu gostaria que vocês interagissem, enviassem perguntas. Aquelas que a gente conseguir, a gente vai responder ainda hoje. Aquelas que, se forem muitas perguntas, a ideia é que a gente vá disparando nos stories do @prótese na clínica, que é o nosso Instagram, para que todos possam ter acesso às perguntas, mesmo que não tenham assistido às lives. A dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de uma coletividade, certo? Então, a gente vai começar com o nosso primeiro tema. Vou apresentar o workshop para vocês, que é um projeto muito bacana, que a gente está muito feliz em estar dando início. E aí a gente começa a falar de sorrisos, de transformações de sorrisos, que é aquilo que nos alegra, nos motiva e nos traz aqui nessa noite de segunda-feira, tá certo? Então, vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Vamos lá. Bem, então, esse é o nosso workshop, Transformação do Sorriso com Facetas de Resina. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui assistindo com a gente. É sempre muito boa essa troca. Sempre falo isso com vocês, que trabalhar não só atendendo pacientes, mas também contribuindo, né, compartilhando as nossas experiências, é sempre muito rico, porque isso nos motiva a estar sempre estudando, a estar sempre aprimorando as nossas técnicas para que a gente possa compartilhar de uma forma melhor e, consequentemente, a gente está exercendo também uma odontologia melhor. Então, vocês estão buscando uma odontologia melhor através dessa participação aqui hoje. Eu também estou buscando, porque para vocês eu me melhoro, eu busco me melhorar constantemente, e a ideia é sempre essa, né? O progresso. Então vamos lá. A ideia dessa noite, o objetivo, é desmistificar a técnica de facetas de resinas guiadas, mostrando que se nós seguirmos um passo a passo que começa lá atrás no planejamento, na primeira etapa, você consegue ter segurança e previsibilidade no resultado das transformações de sorrisos dos seus pacientes. Meu nome é Tayane Holtz. Para quem já me conhece, a gente dispensa as apresentações, mas como a gente sempre tem pessoas que estão chegando aí pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Eu sou especialista em prótese dentária e mestre em clínica odontológica com sub-área em prótese dentária pela UFRJ. Atualmente eu sou pós-graduanda em DTM e dor orofacial pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, né, a Unifase. Também sou doutora em odontologia com a área de concentração em dentística pela UF, Niterói. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou concursada lá desde 2018, atuo na disciplina de estética avançada no curso de especialização em prótese dentária, além de outras atividades voltadas para graduação e até mesmo de orientação de alunos, como, por exemplo, mestrandos e pós-graduandos. E sou uma das autoras, junto com o professor Sequito, do Atlas de Resina Termocompactada, uma abordagem para as resinas guiadas, que é justamente o Atlas que esmiuça esta técnica, tá certo? Então, vou contar para vocês como é que foi mais ou menos que tudo aconteceu, e a gente também vai relembrar sobre como realizar 6 ou mais facetas de resina diretas de uma só vez, sem precisar esculpir dente a dente na boca do paciente. A gente vê várias técnicas, né, que propõem para que a gente faça facetas de resina, para que a gente estratifique melhor, obtenha resultados muito legais, sendo que muitas delas demandam muito tempo clínico, seja tempo clínico do dentista, ali sentado na cadeira, e até mesmo tempo clínico do paciente, quando a gente fala que se todas as etapas forem feitas diretas em boca.
A ideia dessa técnica é simplificar, é que a gente usa o planejamento não só para ficar lá atrás no planejamento, mas também para fazer parte da nossa restauração definitiva, duplicando essa anatomia na boca e ajudando a simplificar, a tornar o processo um pouco mais direto ao ponto e reduzindo o nosso tempo de cadeira. A gente vê que cada vez mais a medicina, a odontologia, a ciência evolui para os procedimentos guiados, para que a gente possa ter maior previsibilidade de resultados, objetivos, longevidade. E a odontologia restauradora não caminha no sentido diferente, tá? Por isso a gente tenta cada vez mais aprimorar a odontologia guiada e é isso que a gente está buscando aqui essa noite. Então, mesmo que você não tenha uma habilidade, uma escultura acima da média, um treinamento, né? Porque a gente entende que esculpir é treinar, é conhecimento de anatomia mais tempo de treinamento. Porém, para essa técnica, mesmo que você não tenha essas habilidades em cima da média, não tenha treinado bastante, você consegue pegar a anatomia emprestada do enceramento, fazer um Ctrl+C com a sua moldeira transparente e o Ctrl+V na boca, tá? Copiando essa anatomia exatamente de forma igual, não vai ficar diferente. Se o paciente aprovou o mockup e aprovou o enceramento, ele vai aprovar a restauração final e você pode ficar super tranquilo porque a previsibilidade da técnica é altíssima. Além disso, a possibilidade de fazer essas facetas, 6 ou mais facetas de uma só vez, se a gente seguir esse passo a passo da técnica, faz com que a gente, além de ter maior previsibilidade, né, tenha esse menor tempo clínico, que é uma grande vantagem e principalmente que nos possibilita muitas vezes converter, ou seja, fechar novos casos. Porque às vezes você fala, "Ai, vamos fazer, mas não dá para fazer a boca toda." Porque às vezes o paciente pode precisar, pode ter um quadro de biocorrosão, e a gente vai mostrar casos de biocorrosão ao longo desse workshop. Ele pode ter desgastes generalizados por uma associação da biocorrosão com o bruxismo, e isso faz com que fique impossível da gente esculpir todos esses dentes de uma vez só. Imagine fazer 10, 12 facetas, por exemplo, de uma vez só, esculpindo tudo numa consulta clínica. Quanto tempo você acha que ia conseguir? Em quanto tempo você acha que ia conseguir finalizar? Então, a ideia é que a gente consiga simplificar esse processo, trazendo resultados 100% fiéis ao planejamento, como, por exemplo, essa sequência que está aí na tela para vocês, aonde abaixo a gente tem o resultado que é exatamente a cópia do planejamento, que foi feito via enceramento, sem desgastar a estrutura dental. Isso é uma das coisas, um dos pontos mais importantes. A técnica de facetas em resina, ela preconiza que a gente não tenha desgastes, exceto se os dentes estiverem vestibularizados demais, se já tiverem facetas de resina anteriores, né, ou outros tipos de restaurações que demandem trocas, aí sim a gente pode precisar fazer pequenos desgastes, mas não existe protocolo de preparo para esta técnica. Não é necessário fazer desgastes, são pequenos acréscimos para alterar, para aprimorar a anatomia desses dentes. Tá? Com isso, você vai realizar a transformação do sorriso dos seus pacientes e vai preservar a estrutura dental que eles possuem. E mais uma vez, a gente gosta sempre de fazer essa analogia, né, que você não vai precisar ter aquelas habilidades acima da média, como, por exemplo, você não precisa ser um Michelangelo para pintar um quadro super complexo, se você pode esculpir, que é o nosso alvo, né, não é a pintura, de forma guiada, guiados pela anatomia do enceramento, aumentando aí a previsibilidade e o sucesso dos seus casos clínicos com menor tempo do que você gastaria, como a gente já falou, tá? Com isso, vocês conseguem ter resultados, casos clínicos em níveis de congressos, né, como aqueles que a gente mostra em congressos grandes mesmo se você não precisar, se você não estiver esculpindo direto em boca. Então, para quem é essa técnica de facetas diretas utilizando o RTC? Ela é focada em clínicos e especialistas, sejam especialistas em estética, em prótese ou em outras áreas, porque é uma técnica simples, desde que seja respeitado o passo a passo e previsível, altamente previsível, que
Esses profissionais devem simplesmente buscar, avaliar e transformar o sorriso dos seus pacientes. Se esse é seu objetivo por estar aqui essa noite, essa técnica serve para você. E para quem não é essa técnica em facetas de resina? Para profissionais que não trabalham e não querem trabalhar com odontologia estética e preferem encaminhar os pacientes que estão insatisfeitos com o seu sorriso, tá? Eu tenho certeza que você atendeu, seja essa semana ou semana passada, porque essa semana está começando, ou que tem algum parente na sua família, enfim, algum conhecido que quer fazer facetas de resina, falou com você, mas que você não sente aquela segurança de fazer o caso porque não sabe se vai ficar bom. Se você tem vontade de realizar esse caso de uma forma que você sabe que vai ficar legal, fica tranquilo, vem com a gente porque esse é seu lugar. Mas como surgiu essa técnica guiada? Essa técnica, na verdade, ela é um aprimoramento, é uma modificação da técnica injetada. E eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando: Ah, você dá o curso de resinas injetadas? É você que faz as resinas injetadas? Então, a gente não trabalha com a resina injetada. Por quê? A gente entende que existe alguma taxa de sucesso com as resinas injetadas, mas que isso não é um número muito elevado. Isso se restringe a uma, no máximo duas marcas comerciais de resinas, de resinas injetáveis, né, de resinas fluidas, que a gente consegue ter uma longevidade razoável. Ainda assim, em casos de insucesso, nós não estamos respaldados, porque esse material não possui a indicação para restaurações definitivas. E se você buscar toda a literatura, você vai ver que a técnica com resinas injetadas ela é prevista para restaurações transitórias, provisórias. E além disso, do ponto de vista prático, tem alguns pontos que fazem com que ela seja desvantajosa. Desvantajosa. O principal deles é você não tem uma cor, uma gama de cores muito diversa quando você vai comprar uma resina injetável, tá? Você tem ali poucas possibilidades de cor, sem muitas nuances, sem muita translucidez para a compra das resinas injetáveis, tá? Das resinas fluidas. Além disso, a outra desvantagem é, para você injetar o material, você precisa inserir o material através da face vestibular desse dente, através do índex, né? E ir injetando. E nem sempre você tem espessura suficiente para a ponta da resina entrar e injetar o material. Então você precisa ter alguma espessura na vestibular do seu enceramento para colocar, para inserir a sua ponta. Caso você não tenha, você vai partir de uma modificação que pode arranhar o índex, pode não caber ali a ponteira na sua vestibular. É uma outra desvantagem. E a principal delas é que não é indicado mesmo, né? Se vocês buscarem literatura, a técnica, vocês vão encontrar diversos casos clínicos, tá? Ou seja, as pessoas chegam, fazem, postam no Instagram, publicam os casos, mas você não vê longevidade. Cadê os estudos que mostrem longevidade da técnica utilizando a resina flow e que digam que sim, que servem para restaurações definitivas? A gente não encontra. O que que a gente encontra? A resina convencional como material para restaurações definitivas e a gente encontra a flow como um material transitório para restaurações provisórias. Então, isso nos dá o respaldo para trabalhar desta forma, tá certo? Além disso, a gente acredita que a resina flow, para que ela seja fluida, ou ela vai ter modificações na quantidade de cargas ou na característica dos monômeros, então ou você vai ter menos carga para ela ser fluida, ou você vai ter mais monômeros diluentes, que tendem a apresentar um comportamento mecânico inferior quando você avalia comparando com as resinas convencionais. Com isso, a resistência mecânica tende a ser inferior, e aí a gente pensa, né? A gente busca a literatura e o que a gente encontra são indicações para restaurações transitórias que tenham baixa carga mastigatória, que é como a gente trabalha. Aqui, uma das principais referências, né, um dos principais professores que divulgaram e que trabalha com, com as resinas injetáveis, e ele mesmo, em todas as suas indicações, ressalta que são para restaurações provisórias. Então, mostrando aqui esse caso clínico, que foi o nosso caso número 1, tá? Foi o caso por onde nós iniciamos o trabalho com as resinas guiadas,
utilizando a técnica com as resinas convencionais, que a gente aquece só para que ela fique um pouco mais fluida e consiga copiar melhor a anatomia da face vestibular dos dentes. Dessa forma, copiando e reproduzindo melhor essa anatomia, nos dando uma maior previsibilidade do resultado. Tá? A gente vê que quando a gente aquece a resina, existem alguns benefícios mecânicos que são relatados na literatura, como, por exemplo, o aumento do grau de conversão, diminuição de bolhas e porosidades, maior estabilidade de cor, maior resistência ao desgaste. Porém, esse não é o nosso objetivo principal. Ao aquecer essa resina antes de levá-la em boca, o nosso principal objetivo é fazer com que ela copie melhor o nosso enceramento, né, a nossa anatomia que está ali carimbada no índex transparente, tá? E esse foi o resultado aí da nossa cópia do enceramento já em boca. Esse caso clínico que eu mostrei para vocês é um caso muito especial, que a gente tem muito carinho, porque foi o caso clínico número 1, tá? Foi o primeiro que nós fizemos, ele foi publicado lá atrás, em 2021, ou melhor, em 2020, perdão. Foi publicado no meio de 2020 e foi realizado um pouquinho antes, né, junho, julho de 2020. E a gente tem o acompanhamento dessa paciente, inclusive ela será atendida essa semana novamente para manutenção. Ela está com total sucesso, a gente já está aí no final de 2024, tem 3 anos e alguns meses já. E é um tratamento super bem sucedido que a gente vem acompanhando e vem fazendo aí as manutenções preventivas, que é outro assunto que a gente vai falar, tá? No nosso workshop. Aguardem. Depois, né, dessa publicação, surgiu uma série de casos, surgiram muitas leituras, muitos trabalhos em volta do aprimoramento da técnica, até que houve o lançamento do nosso Atlas, mostrando essa sequência, mostrando uma casuística bem interessante e principalmente o passo a passo, né, de como fazer a técnica, né, como realizar. Desde então, né, esse lançamento aconteceu no início de 2021, foi em abril de 2021, e desde então nós fizemos mais aprimoramentos, mais mudanças, incorporamos mais possibilidades. E a ideia do nosso próximo projeto, né, desse novo curso que a gente está lançando, né, é justamente apresentar todas essas mudanças, possibilidades e nuances focados nas facetas de resinas, tá certo? Então, a ideia é mostrar para vocês o status atual, com acompanhamento de casuística e atualidade sobre a técnica. Onde a gente fala de odontologia digital, das possibilidades da técnica utilizando a odontologia digital, utilizando a odontologia analógica, né, meus enceramentos e planejamentos analógicos, a utilização de matrizes interproximais para que a gente já tire o índex com os dentes individualizados, que é uma super novidade também. O aquecimento da resina, quais são as melhores resinas para serem aquecidas e utilizadas com a técnica guiada? Quais os dispositivos para a gente fazer esse aquecimento? Será que a gente realmente só pode utilizar o banho-maria? Qual é o protocolo quando a gente utiliza, por exemplo, o RETEP ou algum é, equipamento voltado para o aquecimento das resinas? Tudo isso a gente estudou, a gente atualizou e protocolou para vocês. E quando a gente fala em erros mais comuns, né, eu gosto de trazer esse slide do dentista cego, que muitas pessoas acompanham, né, e realmente a odontologia precisa dessas críticas, porque a gente vê uma indicação deliberada de facetas de resina, nem tudo é faceta de resina. Eu costumo dizer que, se for fazer, faça muito bem feito. Porém, antes de decidir fazer, entenda se esta é a melhor saída para o seu paciente. Porque nesses casos, a gente vê, inclusive, os casos que, se o paciente não tivesse feito, ele teria uma estética muito melhor. Como, por exemplo, esse caso da extrema-direita e esse terceiro caso. Caramba, o sorriso do paciente está igual ao do máscara, tá? Esse paciente do centro, ele tem muitos excessos, ele está num estado muito crítico de saúde periodontal, de acúmulo de placa, de curvatura do plano oclusal.
e da esquerda também. Sendo que o principal ponto que a gente vê em todos é falha na anatomia e no planejamento. Escolha de cor não está legal, anatomia não está legal, não foi feito um planejamento ideal e são coisas que a gente consegue sanar quando a gente trabalha com a odontologia guiada. A remoção de excessos a gente treina bastante. A gente traz protocolos, a gente faz bastante hands-on, tudo isso para que não aconteça, porque é um outro problema muito importante relacionado às facetas de resina, tá? Mas se você já começar com o planejamento correto, as chances de você executar as etapas bem protocoladas de forma adequada aumentam muito. Então, vamos mostrar aqui o nosso caso clínico, onde eu gostaria, né, de apresentar a possibilidade das resinas com as matrizes interproximais para vocês, tá? Eu vou falar de uma forma bem tranquila para que vocês consigam observar as nuances do caso e compreendam as possibilidades relacionadas a essas particularidades. Se vocês observarem bem, esse paciente apresenta diversos diastemas que fazem com que, se nós optarmos por fazer o enceramento analógico desse caso, nessas interproximais a gente vai ter o que no gesso? Cera. Dessa forma, se eu optar por fazer um enceramento analógico que tenha cera nas interproximais, eu consigo inserir entre esses dentes matrizes metálicas antes de fazer o meu índex. Desta forma, quando eu for fazer o meu índex, ao puxar ele, ao remover do enceramento, eu vou ter os dentes individualizados exatamente no meu ponto de contato interproximal. Por isso, a técnica utilizando matrizes interproximais é voltada para casos que a gente tem espaços diastemas. E é ela que a gente vai mostrar no presente caso clínico. Esse caso é um spoiler, tá? Ele vai ser publicado na revista de verão da revista Labline, na edição de verão da revista Labline, que já está para sair por aí, novembro, dezembro, e ela mostra essa possibilidade de utilizar essas matrizes interdentais para fechamento de diastemas múltiplos com a técnica da resina termocompactada, que é essa que a gente está conversando bastante hoje, tá? Então, esse era o sorriso inicial do paciente, era um paciente bem jovem. Ele se queixava que achava que seu sorriso era bastante infantil e realmente era um sorriso ligeiramente incompatível com a idade que ele apresenta, né? Então, aqui vocês veem as características, ele tinha sido submetido a tratamento ortodôntico, tinha finalizado, e agora, para terminar o caso, né, para arredondar e aparar essas arestas, ele precisava de restaurações estéticas. Foi feito um enceramento, né? Nós optamos pelo enceramento analógico. E o que eu costumo chamar a atenção para o enceramento quando a gente fala em RTC? O enceramento ele deve ter as cervicais em gesso, ou seja, sem enceramento, sempre que possível. Por que isso? Porque dessa forma eu não vou ter excessos de resina nas minhas cervicais quando eu for transladar essa anatomia para a boca, tá? Então, sempre que possível, os meus dentes vão terminar em esmalte e não em resina, para a gente ter uma transição periodonto, restauração muito saudável. Quando não for possível, ou seja, quando eu tiver substratos escurecidos, quando eu tiver que fechar diastemas muito grandes, pode ver que nessa interproximal a gente já precisou trazer um pouco mais de volume, que era para fechar os diastemas, então ele pode precisar vir um pouco mais subgengivalmente. Ou mesmo quando vocês já tiverem resinas que já estejam ligeiramente subgengivalmente, vocês vão precisar levar esse enceramento subgengivalmente também. Porém, sempre que possível, a gente deixa esses términos em dentes e no enceramento em gesso. Uma outra característica, as minhas interproximais precisam estar muito bem definidas. Isso não serve só para o enceramento analógico, não, tá? Isso também serve para o enceramento digital e é um dos principais problemas relacionado à técnica das resinas guiadas com enceramentos digitais.
tá? A dificuldade dessa individualização, tanto ao nível das ameias incisais, quanto ao nível das interproximais, porque elas tendem a vir muito unidas, dificultando muito o nosso Ctrl V, né? A transferência dessa anatomia para as restaurações definitivas. Então, esses são pontos muito importantes, além da textura, que a textura do enceramento analógico ainda é superior quando a gente compara com o enceramento digital, por uma simples dificuldade, não quer dizer que a gente não consiga fazer designs que tenham texturas maravilhosas. A gente consegue inclusive doar anatomias de dentes naturais para enceramentos digitais, o que é um super avanço. O problema está na impressão. A gente ainda não consegue impressões que tenham uma resolução tão boa que copiem 100% essa anatomia para que a gente reproduza os guias e reproduza essas nuances dos dentes naturais nas restaurações guiadas. O mesmo acontece se a gente for imprimir direto o guia transparente, porque da mesma forma a gente vai estar usando uma impressora e um guia e um material, né, uma resina transparente, tá? Então essa é a dificuldade aí quando a gente fala em modelos impressos ou em guias impressos, sendo que ambos também podem ser usados para a técnica da resina termocompactada e da resina guiada, tá certo? Observem essas interproximais, como elas são muito bem definidas, ó, em todos os dentes. Isso nos facilita muito, tanto a cópia, o restabelecimento do ponto de contato e também a individualização desses dentes. Além disso, a texturização obtida no nosso enceramento, que isso é copiado no nosso silicone transparente com muito sucesso e vai para a boca da mesma forma, fazendo com que a nossa restauração fique muito natural. E aqui está o mockup. E aí a gente faz o teste, pega esse enceramento, faz uma cópia em silicone e leva esse mockup para a boca para testar essa anatomia no nosso paciente. Tendo sido aprovada a anatomia por um conjunto dentista-paciente, a gente vai partir para fazer as restaurações definitivas. Tá? Nesse momento é muito importante que o paciente participe, diga se ele quer alterar alguma coisa. É importante especificar para o paciente que você está usando uma resina bisacrílica, um material provisório, porém que as restaurações definitivas terão translucidez, terão esmalte e dentina, terão características muito mais semelhantes aos dentes naturais. Então, a anatomia é essa, vai ficar assim, só que vai ficar ainda melhor, porque o material é melhor, é mais bem polido, é mais liso e tem nuances, tem características de dentes naturais. Então, para começar a fazer a nossa matriz, né, o nosso índice híbrido com a individualização interproximal, nós pegamos uma matriz metálica, fizemos perfurações com a pinça perfuradora e inserimos nas interproximais dois enceramentos, tá certo? Para que esses furos, Tayane, para quando eu for injetar o meu silicone transparente, ele entrar nesses orifícios e prender, travar a minha matriz em posição. Feito isso, nós partimos para fazer a moldura, tá? Com o silicone denso. E esse silicone denso, ele vai ser só para quê? Para dar resistência para o meu índex híbrido não deformar com facilidade, tá? Ele só serve para isso, ele é uma moldura para a porção transparente ficar mais rígida e não deformar quando a gente for levar para a boca. Além disso, como ele não permite a passagem da luz, ele faz com que, se tiverem excessos de resina que fluam para outras áreas, esses excessos não vão polimerizar quando a gente for polimerizar as facetas. Por quê? Porque esse silicone vai ser uma barreira para a passagem da luz do nosso fotopolimerizador. Com isso, a gente remove esses excessos com muito mais facilidade, raspando a região sem precisar usar brocas, enfim, sem precisar ter tanto trabalho. Aí a injeção de silicone transparente, depois a gente coloca um filme PVC para que esse silicone polimerize longe do contato com o oxigênio, fazendo com que ele fique um pouco mais translúcido. E aí a gente vai para a boca. Na boca,
Vamos fazer o condicionamento ácido, porque a gente está trabalhando em esmalte. Apesar de nós termos trabalhado com o adesivo autocondicionante, os adesivos autocondicionantes, eles são autocondicionantes para a dentina. Quando a gente fala em esmalte, a gente precisa do condicionamento prévio com o ácido fosfórico, tá? Então, é feito um condicionamento com ácido fosfórico, a aplicação do adesivo, a fotoativação do adesivo, e em seguida a gente iniciou a estratificação da dentina, tá? Porque esse dente vai receber aumentos significativos, tanto no nível incisal quanto nas interproximais. Então, a gente precisa estratificar a dentina para depois sim fazer a RTC utilizando a resina de esmalte. Então, aqui é a estratificação da dentina sendo feita, reproduzindo os mamelos, com o auxílio de um índex, né, de uma barreira palatina, contendo a cópia palatina do nosso enceramento. E se vocês pararem para pensar, até aqui é igual à técnica estratificada. Só que qual é a diferença? Na técnica estratificada, vocês vão pegar essa barreira palatina, esculpir a palatina e acabou. O resto vocês vão fazer tudo à mão livre. Então, vocês vão ter uma referência de altura e de forma que vai vir da palatina, porém, face vestibular, ponto de contato, textura, anatomia vestibular, tudo isso vai ser esculpido manualmente, dente por dente. E a proposta dessa técnica é que você esculpa apenas a porção interna, faça apenas a estratificação, para que ao fim você venha com um índex transparente carimbando toda a face vestibular com a resina de esmalte que você escolheu e finalizando essas restaurações de forma mais simples, exatamente com a cópia do seu enceramento. Então, depois de esculpida a dentina, a gente utilizou uma resina transopal, tá? Nós utilizamos a da Empress, ela dá essa translucidez com opalescência aqui na incisal, entre os mamelos. Se vocês observarem, essas regiões são ligeiramente mais opalescentes e translúcidas. Vocês vão conseguir ver isso melhor no fundo preto. Mais à frente a gente vai mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Esse aqui é o efeito opalescente, que é um efeito alaranjado, azulado, que é dado pela interação entre a luz e o esmalte e que está sendo reproduzido com uma resina que tem esse efeito transopal, tá? Colocar esse videozinho para que vocês vejam uma sequência de estratificação, tá? Então, eu vou falando, né, para vocês mais ou menos as etapas que poderiam ser feitas. Como esse aumento é pequeno, a gente utilizou só dentina e transopal. A gente poderia ter feito outros efeitos de estratificação que nós optamos por não fazer, única e exclusivamente porque a gente não tinha aumentos incisais tão significativos para reproduzir tantas camadas, tá? Então, ó, a sequência proposta é a estratificação da dentina, no primeiro momento, e aí algumas propostas de desenho, inclusive no @prótese na clínica, no Instagram, a gente tem alguns desenhos que ficam bem interessantes para a escultura dos mamelos, tá? E inclusive falamos também aqueles que não ficam interessantes, e tem exercício de hands-on no curso, para vocês aprenderem a fazer isso. Ali a escolha de cor, né, da nossa dentina, que geralmente é um tom mais escuro que a cor final que a gente escolheu para o nosso esmalte. Por exemplo, se eu quero um esmalte BLL ou B1, a minha dentina vai tender a ser A2 e até mesmo A1, tá? Um tom um pouco mais escuro, um pouco mais fechado. Depois da dentina, a gente vai com as resinas de estratificação, né, para fazer efeitos. O primeiro efeito que a gente faz é o efeito halo. Ele pode ser feito com uma resina Flow White, mas não deve ser feito com o opacificador, que é esse vermelhinho, que é a Empress Opaque, tá? Porque o opacificador, ele é para mascarar substratos escurecidos, ele não é para fazer pinturas brancas. Então, para o efeito halo, o que que a gente sugere? Que ou vocês utilizem pigmento branco, pigmento white, ou que vocês utilizem uma resina para dentes clareados.
como, por exemplo, uma resina BLL, BLXL, até mesmo uma B1, que é uma resina mais opaca, que a gente consegue fazer semelhante a uma minhoquinha ou a um bigode e colocar ali no bordo incisal, simulando o efeito halo desses dentes, tá? Que deve ser bem fino para reproduzir o efeito halo com bastante naturalidade. Perdão. Aqui a gente já foi. Já falamos que não deve ser o white, o opaque, é o white, é o corante, a região que a gente vai utilizar. E se a gente for utilizar uma resina de massa, é para fazer semelhante a uma minhoca e colocar ali na incisal. Depois disso, pessoal, qual é a próxima etapa? A gente pode utilizar corantes azuis, violetas e até mesmo cinza para preencher esses espaços entre a dentina e o efeito halo, tá? Para dar aquela característica como se fosse o fundo escuro da boca ou a translucidez, tá? Então a gente pode utilizar o incisal, azul, violeta e até mesmo cinza. Muito cuidado, gente, quando utilizarem corantes, menos é mais, não exagerem. Para fazer aquele deep fake, aquele efeito de profundidade das faces incisais. A gente pode também reproduzir mini trincas partindo da incisal. E muitos pacientes têm essas trincas nos seus dentes ou podem querer nuances naturais. Para isso, mais uma vez, a gente tende a usar ou resinas bastante opacas, bastante brancas, como B1, BLL, BLXL, bem fininhas, reproduzindo esses minhoquinhos nessas cracks, ou um corante branco. Em seguida, a gente vai falar do quê? Desse efeito que a gente deu, né? O transopal, o efeito de opalescência, que a gente consegue ver muito no fundo preto, tá? Essa opalescência que é a resina transopal que vai preencher os espaços que ficaram entre o halo, os mamelos e os corantes que você aplicou. E essa é uma sequência proposta aí para a estratificação da dentina, tá certo? Feito isso, pessoal, o que que a gente vai fazer? Carregar o nosso índex com a resina de esmalte, porque eu já fiz toda a estratificação. A partir de agora, se eu estivesse fazendo restaurações em resina convencionais, estratificadas, eu faria o quê? Eu esculpiria o esmalte, não é verdade? Como a gente está fazendo isso de forma guiada, a gente vai compactar o esmalte na face vestibular do nosso índex, contendo a cópia do enceramento, aquecer durante 15 minutos, seja num dispositivo para aquecimento, como por exemplo o Retap, ou em banho-maria durante 15 minutos, tá? Se for em banho-maria, muito cuidado, a água não pode entrar de jeito nenhum em contato com a resina. Então vocês vão colocar em uma ou duas sacolas, deixar esse conjunto submerso durante 15 minutos e depois levar o mais rápido possível para a boca, porque o conjunto perde calor muito rápido. Senão, quando você levar para a boca, já vai estar a temperatura ambiente. Depois disso, a gente vai posicionar o nosso índex em boca, tá? Vamos fazer pequenas vibrações com o dispositivo Vibrata, aquele massageador facial que a gente utiliza muito para a harmonização orofacial. E para que que a gente utiliza ele? Para fazer pequenas vibrações e permitir, né, facilitar o escoamento da resina através desses furinhos que nós fazemos na vestibular do índex, que serve justamente para isso, né, para os excessos de resina extravasarem por ali e não irem muito para o tecido gengival, para a gente evitar excessos subgengivalmente e também para facilitar a nossa etapa de remoção de excessos. Em seguida, a gente remove o índex, tá? E ao remover, é importante dizer que dois cenários podem acontecer, três, na verdade. Um deles é vocês removerem o índex e todas as matrizes saírem junto com o índex. O outro, vocês removerem e todas ficarem em boca, que foi o que aconteceu nesse caso clínico que a gente está mostrando. E o terceiro é quando algumas ficam e algumas saem. Não tem errado e certo, não existe receita de bolo. Vai depender da quantidade de retenção que cada caso, né, que cada matriz interproximal apresente. Então, aí o aspecto dos dentes já individualizados, com isso vocês podem iniciar a individualização interproximal, mas vocês não têm os dentes colados, eles já estão inicialmente individualizados pela matriz.
Em seguida, fotopolimerização de todas as restaurações complementar, né? Complementando 60 segundos por dente, porque inicialmente vocês fotoativaram com uma barreira que é o silicone transparente. E eu costumo dar sempre esse exemplo, que é o exemplo do celular, né? Para que vocês consigam entender bem. Pensem que o celular é um fotopolimerizador. Se eu trabalhar com o meu foto encostado no meu dente, toda a luz que está saindo naquela ponta vai estar sendo recebida pelo dente. Então, eu vou estar enviando uma energia para a polimerização da minha resina que é compatível com o que ela precisa para polimerizar, desde que eu tenha um fotopolimerizador com uma potência adequada, que seja polywave e voltado para que a gente consiga fazer boas restaurações estéticas. Se eu tenho um anteparo, como um silicone transparente, eu já parto de uma distância. Então, com isso, a intensidade da luz que chega na minha resina é bem menor. Por isso, assim que eu tiro o índex, eu preciso ir lá, encostar o meu foto no vestibular dos dentes e complementar 60 segundos por dente, ou por face, se envolver mais de uma face, para que eu tenha aí uma conversão, uma polimerização melhor dessa resina das restaurações definitivas que estão sendo realizadas. Esse foi o aspecto final do sorriso do paciente. Vocês vão ver que tem estratificação de dentina, tem opalescência, tem características bem mais naturais do que aquelas que a gente mostrou no mockup, mas que a anatomia é a mesma. A gente copiou a anatomia, fez aquilo que a gente se propôs, ficou do jeito que o paciente quis, ficou exatamente da forma como a gente fechou. Combinamos que ia ficar assim, ficou assim e ainda ficou melhor, porque tem características de dente natural. Então, a comparação entre mockup e facetas de resina, como eu acabei de falar, as anatomias iguais, reproduzindo o enceramento, porém com as nuances, com as características de dentes naturais que são dadas pela estratificação. Então, o passo a passo é, número 1, ter o paciente, depois, 2, realizar, né, o enceramento do caso, a documentação, moldagem, o escaneamento e reprodução dessa anatomia, enceramento do caso, confecção do índex híbrido, em seguida, realização das restaurações através da compactação de resina nesse índex, preparo dos dentes, levar esse índex híbrido com a resina em boca e depois finalização do caso, remoção de excessos, acabamento, polimento e cópia do enceramento reproduzida, aprovada e realizada num tempo clínico bem menor para os nossos pacientes. Então, gente, se vocês tiverem o passo a passo correto, ele vai levar ao sucesso com muita previsibilidade. Não é o número de resinas ou a marca comercial da resina que vocês vão usar que vai dar o sucesso para vocês. Vocês vão ver que tem diversas marcas que a gente pode usar. É claro que, como a gente vai aquecer e vai precisar copiar bem a anatomia de um enceramento que está copiada no índex transparente, a gente vai ter algumas resinas que vão se comportar melhores quando aquecidas ou quando submetidas à pressão para fazer essa cópia. E a gente vai falar isso para vocês. Só que tem resinas de vários valores, tem resinas até de menos que R$ 100, então isso não é algo impeditivo. A gente tem uma série de possibilidades de resina e a gente passa isso tudo para vocês, para que vocês consigam aí ter sucesso nos casos, desde que vocês realizem o protocolo de forma correta. Saber transformar sorrisos com facetas pode ser um incremento importante na sua clínica. Por quê? Existe muita demanda, a gente vê que os pacientes buscam cada vez mais, e se vocês realizarem também essa gama de tratamentos, vocês vão estar aí modificando o dia a dia clínico de vocês, né? Introduzindo mais uma possibilidade de tratamento na cartela aí de possibilidades que vocês têm no dia a dia de trabalho de vocês. A acessibilidade e democratização das facetas de resina são pontos muito importantes quando a gente fala dessa técnica, porque a gente consegue fazer múltiplas restaurações, inclusive no contexto das restaurações posteriores, a gente também pode fazer, inclusive, reabilitações utilizando a resina guiada. Eu só não aconselho que vocês façam já a princípio, porque é bem mais complexo, exige uma junção de
conhecimentos e experiências com resinas guiadas e conhecimentos e experiência com reabilitação oral. Então, é algo que a gente precisa estar começando, evoluindo, para aí sim conjugar e voar e fazer, tá? Então, vamos começar de leve, vamos começar com poucos dentes, aí depois a gente vai evoluindo, aprimorando e sedimentando mais conhecimentos. Porém, quando a gente compara essa técnica com as facetas de cerâmica, por exemplo, essa técnica é bem mais democrática, tá? Sejam cerâmicas, seja porcelana feldspática, enfim, são materiais que são mais caros, né? Que demandam um custo laboratorial mais alto. E aí, essa foi a nossa aula de hoje. Tentei, relembrar alguns pontos que a gente já conversou, trazer novos pontos. A nossa próxima aula é amanhã. E a gente vai mostrar todas as possibilidades com as técnicas de resinas guiadas. A gente vai mostrar mascaramento de substrato escurecido, técnica direta, técnica semidireta, facetas, enfim. A gente vai mostrar bastante novidade amanhã, inclusive envolvendo o caso com semidireto, que apesar de não ser o alvo, né, do nosso encontro é sobre facetas, mas que vocês precisam entender todas as nuances da técnica para vocês verem como ela abre possibilidades para vocês trabalharem, desde que vocês vão evoluindo com o protocolo. Além disso, a gente vai mostrar mais uma vez, né, fechando diastemas, teste de cor, vai abordar uma série aí de possibilidades utilizando as facetas de resina termocompactada. Esse caso aí do centro, que tem bastante desgaste, esse caso que está na tela, a gente vai mostrar para vocês amanhã, tá? Sobre realização de múltiplas restaurações, inclusive semidiretas, que é mais uma possibilidade a utilizar a resina termocompactada, tá certo? E além disso, o mais importante que fica como mensagem sobre a resina termocompactada e sobre as reabilitações e restaurações e facetas em resinas é que ela nos possibilita restaurar casos complexos que muitas vezes muitos profissionais indicariam desgastes, que evoluiriam para a imagem radiográfica à direita, que começa com um pequeno desgaste até que vai cariar ou quebrar, e quando a gente vê, tá tudo com pino, tá tudo com coroa, e duas pacientes aí na tela que tinham idades aproximadas e abordagens restauradoras completamente diferentes. Uma reabilitada com resinas de forma aditiva e a outra com diversas intervenções. E qual é o próximo passo para essa paciente da direita? Caso ela precise refazer, inclusive ela buscou para refazer os tratamentos, porque já tinha recessão gengival, já tinha escurecimento de dente, qual você acha que é o próximo passo para ela? Se a gente pensar que é uma paciente de 40 e poucos, 50 anos, quantos anos vocês acham que ela ainda vai viver para ter problemas com essas restaurações e evoluir aí para uma overdenture ou mesmo para um protocolo? Pensando dessa forma, que as nossas gerações vivem muito mais, quanto menos a gente intervir, melhor. Então, é indicar as facetas para os casos que a gente realmente tem indicação, que a gente realmente deve fazer, e principalmente trabalhar de forma aditiva, evitar desgastar dentes, vamos salvar dentes, tá? Vamos evitar brocas, menos broca, por favor. E eu espero de verdade que essa técnica seja um divisor de águas na sua carreira, assim como foi na minha e de muitos alunos que eu tive a oportunidade de orientar, seja em cursos online, presenciais, cursos de especialização, específicos para pequenos grupos, enfim. Todos esses que passaram por mim, né, por nós, incluo também o professor Sequito, tiveram a possibilidade de ter uma mudança muito grande no seu contexto clínico e ampliar essas possibilidades. E eu espero que essa técnica possa fazer isso por você também. Tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa explanação teórica e eu gostaria que vocês enviassem possíveis perguntas, tá? Para que a gente possa responder. A ideia é a gente colocar muitas respostas nos stories, porque às vezes as pessoas não conseguem ver todas elas no chat direto, e aí a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? Agora mesmo, antes de iniciar a aula, eu recebi uma pergunta que eu vou fazer, que eu vou reproduzir para vocês.
porque eu recebo muito, muito frequentemente, né? Que é, cadê? Sobre a individualização interproximal dos dentes, tá? Foi o Tiago. O Tiago perguntou se a gente não tem dificuldades na individualização interproximal. Então, a aula de hoje trouxe um pouco disso, né, Tiago? Realmente, quando a gente faz todos os dentes de uma vez, unidos, é bem difícil conseguir individualizar e ficar com esse contato interproximal perfeito. Agora, quando a gente faz de forma intercalada, ou seja, dente sim e dente não, primeiro, a gente aumenta a nossa previsibilidade em relação à reconstituição do ponto de contato interproximal, mas a gente também facilita a nossa vida para remoção de excessos, para cópia do enceramento. Então, a gente tende a buscar trabalhar ou de forma intercalada ou com as matrizes interproximais quando a gente tem espaços entre os dentes que nos permitam aí trabalhar dessa forma, tá? Uma outra pergunta foi, que é muito frequente também, deixa eu só ver de quem foi essa pergunta, para que eu relembre, né? Para que eu comente o nome dela. Hum, perdão, foi a Elaine. Elaine perguntou, inclusive foi para os stories, né? Que está salvo aqui no nosso destaque, né? Tá salvo nos destaques chamado dúvidas, tá? Tem um destaque só para dúvidas, tá? No Instagram. E aqui a gente colocou essa pergunta dela, que foi: como eu faço para acertar a cor nas facetas de resina? Tá? Então, como é que a gente faz para acertar essa cor? A gente fez uma postagem inteira dedicada para isso, tá? Eu sugeriria que vocês fossem até o Instagram para assistir, mas basicamente, pessoal, a gente faz um teste de resina antes de realizar as facetas, tá? Se a gente já tem um index para fazer, perfeito. Vocês vão compactar a resina ali, compacta as cores que vocês estão em dúvidas e façam essas facetas sem nenhum tipo de condicionamento no dente. Quando possível, passa inclusive um gel hidrossolúvel, né, que pode ser o K-Med, KY, enfim, para não ter nenhum tipo de adesividade entre a resina e o dente. Feito isso, vocês vão lá, compactem a resina e levem em boca e polimerizem. E vocês vão ver, vocês podem testar B1, A1, BLL, BLXL, mostrar para o paciente e definir com ele qual é a melhor cor para aquele caso, seja para mascarar um substrato, seja para a cor final que ele quer. Então, isso torna muito mais fácil o procedimento. A outra forma de fazer é, se você precisar estratificar ou mascarar um substrato escurecido, vocês podem fazer esse mascaramento ali em cima do dente, tendo isolado o dente primeiro com gel hidrossolúvel, para que não grude, para que não tenha adesão. Aí depois vocês vão fazer o opacificador. Em seguida, testa as cores da faceta e vê qual é a cor que vai ficar mais legal. Com isso, a gente aumenta a previsibilidade também da nossa cor, da cor que a gente vai chegar. Por quê? A gente já tem a espessura certinha ali que a gente vai usar, porque é a cópia do enceramento. A gente testou a cor com as resinas que a gente estava em dúvida e a gente sabe exatamente como vai ficar. Não vai ter novidade. A novidade vai ser que vai ficar melhor, porque vai ficar melhor polido, melhor copiado, vai ficar mais natural, tá? Então, essas foram as principais dúvidas, tá, que eu recebi aqui. Mais dúvidas que forem sendo mandadas agora, a gente vai responder nos nossos stories, para que todos possam acompanhar, para que a gente não se estenda tanto. E eu aguardo vocês amanhã, onde a gente vai falar sobre várias possibilidades utilizando facetas de resina guiadas, tá? Uma boa noite, espero que as cabeças estejam fervendo aí com muitas novidades. E muito obrigado por terem estado com a gente aí nesse nosso primeiro encontro. Até amanhã.